No episódio 3 já conversamos sobre os mecanismos que geram os tumores. E na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre um evento-chave que leva ao processo de iniciação tumoral, que é a mutação. Como é que uma célula normal se transforma numa célula maligna? Vem comigo que hoje a gente vai descobrir isso. Mas antes, deixe o like e se inscreva no canal para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos pro vídeo. Então, antes da gente começar a falar sobre o processo de iniciação e o processo de mutação propriamente dito, a gente precisa entender algumas questões com relação ao surgimento dos tumores, tá? Mas então, o surgimento do tumor é determinado por um processo chamado de carcinogênese, como eu já mostrei no episódio número 3. E a carcinogênese ela é dividida em 3 etapas, né? A etapa de iniciação, a etapa de promoção e a etapa de progressão tumoral. A etapa de progressão é a etapa onde vai ocorrer o surgimento da doença propriamente dito. E a etapa de iniciação, que é onde a gente vai focar a nossa aula de hoje, é onde vão ocorrer as alterações celulares que vão transformar uma célula normal, pode ser uma célula de mucosa, uma célula epitelial, uma célula, qualquer uma das nossas células, em uma célula neoplásica. Então, como isso ocorre? E ela vai ocorrer principalmente por alguns eventos-chave, né? Que é, como já mencionei anteriormente, a mutação. E aí, nessa aula, a gente vai discutir por que surgem essas mutações, como é que elas acontecem. Mas antes de mais nada, a gente precisa definir uma coisa. Mas então, o que é a mutação? A mutação nada mais é do que uma alteração em algum nucleotídeo do nosso DNA, ou seja, dos nossos genes. Que a gente lembra que a gente tem adenina, citosina, guanina e timina como nucleotídeos. Existe uma sequência para que ocorra a transcrição e posteriormente a tradução em uma proteína. Quando ocorre uma alteração em algum desses nucleotídeos do DNA, pode acontecer uma alteração na síntese daquela proteína. Então aqui eu vou trazer um exemplo de como é que ocorre geralmente uma síntese proteica, né? A gente tem uma sequência inicial aqui do DNA e a gente tem as trincas de nucleotídeos que são o código genético que vai indicar qual aminoácido vai ser colocado naquela posição. Ou seja, cada uma dessas trincas indica um aminoácido na sequência da proteína que vai ser traduzida no final da tradução, né? Esse DNA ele vai ser transcrito em RNA mensageiro e o RNA mensageiro ele vai ser transcrito, ele vai ser traduzido em uma proteína. Então, a cada trinca dessa, ela vai gerar um aminoácido, ela vai indicar um aminoácido. Então, a gente tem uma trinca, que é a trinca iniciadora, né? Esse códon iniciador, ou seja, ele quem vai indicar quando é que, em qual sequência a RNA polimerase vai começar a transcrever esse DNA. Então, ele é o códon iniciador, que é a sequência ATG. E o aminoácido referente à sequência ATG é a metionina. Então, no final da tradução, que a gente vai ter sempre na proteína é essa metionina como primeiro aminoácido. Então a gente tem a sequência normal, durante a transcrição a gente vai ter a fita molde, e aí vai se gerar o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro vai conter a sequência para que leve à tradução da proteína. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem uma sequência de RNA mensageiro composta pela primeira trinca UG, né? Que aqui é o códon iniciador. Vamos ter uma metionina com o códon UUC, que é o próximo, que é a próxima trinca do RNA mensageiro. A gente vai ter a fenilalanina, a alanina, a asparagina, lisina, arginina, e no final a gente tem um stop códon, que é o composto pelos 3 nucleotídeos, geralmente o uracila, adenina e adenina, e esse stop códon indica, como o próprio nome já diz, a parada. É a indicação para a RNA polimerase, para o ribossomo, de que ele precisa parar a tradução. Então aqui é o final da proteína. Então se acontece alguma, obviamente isso aqui não é uma proteína inteira, tá? Porque isso aqui a gente vai ter 6 resíduos de aminoácido nesse caso, tá? Isso aqui é só um exemplo hipotético, mas uma proteína é muito maior que isso. E aí, sempre no final da proteína, a gente vai ter um stop códon, e nesse stop códon a gente não vai ter nenhum aminoácido referente, ou seja,
A proteína aqui nesse exemplo, ela vai parar na arginina, porque o stop codon ele não traduz em nenhuma proteína, em nenhum aminoácido, tudo bem? Então, quando ocorre qualquer mutação no DNA dessa célula, quando ocorre qualquer mutação aqui no DNA, o que vai ocorrer? Vai ter uma alteração também no nucleotídeo do RNA mensageiro. Mas assim, isso quando acontece uma mutação em um exon, em um gene que vai expressar a proteína, tudo bem? Se ela ocorrer em alguma parte do nosso genoma que não faça parte de nenhum gene que vai traduzir ou vai levar a expressão de proteínas, não vai ter nenhum efeito prático, tá? A gente aqui está mostrando no caso de um gene que vai levar a expressão proteica. Então, se por exemplo ocorre uma alteração em um desses nucleotídeos, se a gente perde algum desses nucleotídeos, a gente vai ter uma alteração no RNA mensageiro que pode alterar, inclusive, qual que o aminoácido que vai ter naquela proteína. Ou seja, a gente está alterando a função. Então, é isso que acontece no processo mutacional. Quando uma mutação ocorre, a gente está alterando uma proteína. E se essa proteína é uma proteína-chave para algum processo celular, ela pode perder a função dela, ela pode, inclusive, ganhar a função. E essa é a chave para os tumores. E eu vou, inclusive, mostrar alguns exemplos práticos de como é que isso acontece em um tumor, tudo bem? Então, existem diversos tipos de mutação. Um desses tipos de mutação é a mutação silenciosa, e a mutação silenciosa ela é caracterizada pelo quê? A gente tem aquela mesma sequência do DNA que eu mostrei, só que agora, ao invés da gente ter uma citosina nessa posição aqui, a gente vai ter uma timina. Então, a fita complementar, ao invés de ter uma guanina, vai ter uma adenina, e o RNA mensageiro, nesse caso, ele vai ter uma uracila no lugar da citosina. Ó, tá vendo aqui que esse aqui é o RNA mensageiro original, que estava naquele slide anterior, e esse aqui é o original, e esse aqui é o RNA mensageiro mutado. Tá vendo que houve só uma troca de nucleotídeo na sequência do DNA, e aí, consequentemente, mudou também a sequência do RNA mensageiro? Só que essa é um tipo de mutação silenciosa. Por que é uma mutação silenciosa? Porque uma uracila aqui ou uma citosina aqui, nessa mesma posição, não vai mudar o aminoácido que vai ser traduzido. Essas duas trincas, elas vão levar à tradução de uma fenilalanina nessa mesma posição. Por isso que ela é considerada uma mutação silenciosa, ou seja, ela não altera o tipo de proteína ou a sequência da proteína. Ou ela não vai alterar, no caso, a tradução daquela proteína. A mesma proteína que a gente vai ter derivada desse RNA mensageiro é a mesma que seria do RNA original. Então ficou entendido? Então esse é um tipo de mutação que não leva, por exemplo, ao surgimento de nenhum tipo de tumor. Por exemplo, o próximo tipo de mutação é a mutação por deleção. Isso é quando acontece, por exemplo, uma perda de um ou até mesmo mais nucleotídeos. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, é a sequência normal, né? Que a gente tem a sequência iniciadora, que é a sequência de parada. E quando a gente vê aqui, a gente tem uma guanina na sequência original, mas pode ter ocorrido, por exemplo, por alguma mutação, a perda dessa guanina, ou seja, ocorreu uma deleção dessa guanina. E por que ocorreu essa deleção? Aí eu vou explicar um pouco mais na frente. Mas se ocorrer, por exemplo, uma perda desse nucleotídeo, quando for gerada a próxima fita complementar, que por exemplo, essa célula ela for proliferando, ela vai começar a gerar o DNA sem esse nucleotídeo. Então a gente vai ter uma alteração na sequência, né? A gente vai ter uma alteração nessa sequência do DNA. Então o DNA aqui, ó, como mostrado, ele começa com ATG, ele vai seguindo. Ao invés de ser uma adenina, guanina, guanina, a gente vai ter uma adenina, guanina, e aí segue timina, adenina e adenina, e aí segue a sequência. Então, nesse caso, com a fita complementar mutada, por exemplo, para gerar o RNA mensageiro, o que a gente vai ter? Ao invés de a gente ter um stop codon no final, né, porque isso aqui é a sequência de parada, o que a gente vai ter é uma realocação, né? Não uma realocação propriamente dita, mas quando a RNA polimerase for ler isso aqui para transcrever, ela vai ler a adenina, guanina e timina, e aí ela vai gerar esse RNA mensageiro, só que não vai ter essa sequência de parada.
Então, essa aqui é a nossa fita complementar e esse aqui é o nosso RNA mensageiro mutado. Então, quando ocorrer lá no nosso ribossomo a tradução a partir desse RNA mensageiro, o que é que vai acontecer? A gente vai ter o códon de iniciação, né? A gente vai ler a metionina, vai ler a fenilalanina, mas quando chegar aqui, que era no nosso RNA mensageiro, que ia traduzir em arginina, devido a essa deleção, agora a gente tem uma serina e também perdeu o stop codon, e aí vai acabar que essa RNA polimerase ela vai continuar lendo esse DNA, esse RNA, até chegar num códon de parada, ou seja, a gente alterou praticamente toda a estrutura, pode ter alterado praticamente a estrutura dessa proteína que vai ser gerada, porque não foi apenas um resíduo de serina que foi adicionado aqui, né? Ou não ocorreu apenas uma troca no resíduo de aminoácido, mas também a gente acabou perdendo esse stop codon. Então, isso é uma das coisas, isso é uma das questões que pode ocorrer na mutação do tipo por deleção. Obviamente, não precisa necessariamente se perder o stop codon, mas às vezes perde toda a trinca ou perde uma sequência maior. A deleção ela pode levar, inclusive, à perda de um fragmento muito grande dessa sequência do DNA e acabar comprometendo bastante a própria função dessa proteína, né? Então, a deleção, aqui eu só trouxe, por exemplo, o exemplo de uma perda de um nucleotídeo, mas poderia ocorrer uma perda de vários nucleotídeos e reduzir drasticamente ou bruscamente, por exemplo, a sequência, a formação dessa proteína em especial. Então, e o próximo tipo de mutação, bastante relacionado também, eu só trouxe alguns tipos, tá? É a mutação sem sentido. Mas o que é uma mutação sem sentido? Que a gente tem aqui, por exemplo, na sequência normal, já mencionada, a gente tem um nucleotídeo de guanina, de adenina nessa posição, e por algum motivo ocorreu uma substituição para uma timina. Essa timina, na fita complementar, na hora que for formada a fita complementar, vai aparecer uma outra adenina, e quando ela for transcrita em um RNA mensageiro, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma inserção de um stop codon, porque essa sequência TAA, ela indica uma sequência de parada. Por isso que ela é uma mutação do tipo sem sentido. Porque a proteína, vamos supor que, por exemplo, a proteína ela tenha 1.500 aminoácidos. Daí, na posição 1000, por exemplo, ocorreu uma mutação no RNA, no DNA, que gerou um RNA mensageiro com um stop codon na posição 1000. Então, a proteína ela vai parar de ser traduzida naquela posição, e aqueles 500 aminoácidos restantes que deveriam compor a proteína, eles não vão mais compor, e aí a proteína ela pode ter algum tipo de perda de função. Então, o que acontece nesse caso é que vai ocorrer, através do RNA mensageiro, a tradução, começando, obviamente, aqui pelo códon iniciador, então a gente vai ter metionina, fenilalanina, alanina, asparagina, e ao invés da gente ter uma lisina, como ocorreu uma mutação do tipo sem sentido, e gerou aqui um códon, um stop codon, né? um stop codon, um códon de parada, essa proteína ela vai parar de ser traduzida nessa posição. E toda a sequência subsequente não será mais traduzida. Então, por isso que esse é um tipo de mutação chamado de sem sentido, e também é um tipo de mutação que pode gerar e levar ao surgimento de algum tipo de tumor também. E o próximo tipo de mutação é o tipo de mutação missense, que também é outro tipo de mutação, que é uma mutação do tipo de substituição, ou seja, vai ocorrer novamente uma troca de nucleotídeo. Aqui nesse caso a gente está trocando, por exemplo, citosina por adenina. Aí na fita complementar a gente vai ter uma timina, né? Que a adenina ela vai parear com timina. Ao invés de ser uma guanina, a gente vai ter uma timina na fita complementar, e na hora da transcrição por RNA mensageiro, ao invés de a gente ter uma citosina, a gente vai ter uma adenina. Então, nesse caso, no RNA mensageiro original, o que a gente ia ter era uma metionina, fenilalanina, alanina, asparagina, e aí segue a sequência até o stop codon. Mas, na proteína derivada desse RNA mensageiro mutado, o que a gente vai ter aqui é uma lisina, ou seja, ocorreu uma troca de aminoácido.
E essa troca de aminoácido, ela pode ou não, depende da posição desse aminoácido, pode alterar a estrutura dessa proteína, pode alterar, inclusive, alguma porção de sítio ativo, impedindo, por exemplo, que o sítio ativo se ligue em algum lugar, mas essa alteração de um aminoácido, ele pode alterar a função dessa proteína, e isso pode levar tanto a um ganho ou a perda de função, que é o que um tumor precisa. Então, aqui esses são os conceitos mais básicos do que é a mutação e dos tipos de mutação que acontecem. Então, na prática, eu vou mostrar mais um pouquinho o que é e como é que... Eu vou mostrar alguns exemplos de como isso acontece na prática, tudo bem? Agora que a gente entendeu os processos das mutações, como é que elas acontecem, se elas vão realmente causar alteração na expressão de proteína, a gente entendeu um processo muito chave no surgimento do tumor. O processo de como é que ocorrem essas mutações. Então, citei alguns exemplos de como podem acontecer, mas, obviamente, cada uma dessas mutações elas são bem particulares. Elas podem levar realmente à geração de uma proteína aberrante ou não, de uma proteína com atividade mais exacerbada ou com uma atividade completamente reduzida, mas a gente também precisa entender, durante o surgimento do câncer, até mesmo com uma relação de prevenção, o porquê essas mutações acontecem. Então, a gente entendendo um pouquinho de como é que essas mutações acontecem, a gente pode trabalhar um pouquinho os aspectos do câncer. Mas, e aí a gente entra numa pergunta fundamental, né? A gente entendeu a primeira pergunta, que é o que são mutações, e agora, por que elas surgem? Então, para o surgimento de uma mutação, a gente precisa, no caso, causar algum tipo de dano àquela célula. Ou, simplesmente, algum erro durante a replicação, né? Porque nosso organismo, nosso organismo ele é composto por células, e essas células vão dividindo ao longo do tempo. E esse processo de divisão, a gente precisa sempre que ocorra a replicação do nosso DNA, para que essas duas células, por exemplo, uma célula-mãe que dividiu, ela vai gerar duas filhas bem semelhantes à célula-mãe inicial. Então, pode ocorrer algum tipo de erro também durante esse processo de divisão celular. Então, a gente tem diversos fatores que também podem acabar contribuindo para o surgimento de algum tipo de mutação. Entre eles são fatores ambientais, a gente tem, por exemplo, a radiação, que pode levar a algum tipo de dano às nossas células e, consequentemente, levar ao surgimento de alguma mutação. O próprio processo de envelhecimento, ele é um processo que pode, não é que ele pode favorecer as mutações, mas o fato de a gente viver mais e envelhecer, isso leva a um aumento de uma probabilidade bem maior, inclusive, de ocorrer mutação nas nossas células, porque as nossas células estão continuamente se dividindo, e elas se dividem e replicam o nosso DNA, e a DNA polimerase, que é a proteína responsável por dividir, por replicar o nosso DNA, ela pode cometer alguns erros durante essa replicação. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais chance tem da DNA polimerase cometer algum erro e gerar algum tipo de mutação. Não significa necessariamente que vai surgir um tumor, mas as mutações vão acontecer. E assim, é uma coisa bem importante, não é porque ocorreu uma mutação que obrigatoriamente vai ocorrer o surgimento de um tumor. As nossas células, elas têm mecanismos de reparo. Então, sempre que acontece algum tipo de dano à nossa célula, ao nosso DNA, as células têm mecanismos que podem reparar esse dano ou até mesmo levar a célula à apoptose. E se a célula não entrar em apoptose, também a gente tem a vigilância imunológica, que pode acabar também levando à apoptose dessas células, né? Levando à eliminação dessas células. Então a gente também tem mecanismos regulatórios para impedir que surjam tumores em qualquer parte do nosso corpo, porque se a gente não tivesse, por exemplo, esses mecanismos regulatórios, a gente com certeza iria ter diversos tumores em nosso organismo. Então, além disso, além desses fatores como mencionado, né, o envelhecimento, radiação, a gente também tem fatores, por exemplo, vírus. Os vírus, eles também podem levar a algum tipo de mutação em nossas células e causar algum tipo de tumor, como, por exemplo, o vírus do Epstein-Barr, que está bastante relacionado, por exemplo, com o linfoma de Burkitt. O vírus do HPV, que também é um vírus bastante relacionado com o câncer de colo de útero. E a gente tem, por fim, as substâncias químicas que podem levar a algum tipo de dano às nossas células. Então a gente tem dois tipos de substâncias químicas que podem levar a danos às nossas células e, consequentemente, dano ao DNA, que são as substâncias genotóxicas e as substâncias químicas não genotóxicas. Então as substâncias químicas genotóxicas são aquelas que têm a capacidade direta, por ser uma substância química reativa, de levar algum tipo de dano ao DNA diretamente. Ou seja, por ele ter em sua molécula
ou algum próton, um elétron, um par de elétron livre, ele pode reagir diretamente com o nosso DNA e, consequentemente, levar a uma quebra desse DNA, fazendo a gente perder alguns tipos de nucleotídeos. Pode, inclusive, levar aquele processo lá daquela mutação por deleção. Pode levar à quebra, pode levar à perda de nucleotídeos e durante, por exemplo, o reparo da fita, pode ser que aquela fita ela não seja reparada na sua forma original e, consequentemente, se perda algum tipo de... se perda uma parte dessa proteína na hora que ela vai ser traduzida. Então, essas são as substâncias genotóxicas. As não genotóxicas são aquelas que elas não têm capacidade efetiva de levar o dano ao DNA, mas ela pode favorecer as nossas células a causar um dano, como, por exemplo, as substâncias hormonais que vão acabar estimulando diretamente, por exemplo, as nossas células a proliferarem. Elas podem induzir também algum tipo de dano, ou substâncias que podem levar, por exemplo, à produção de espécies reativas de oxigênio, e aí, consequentemente, de forma indireta, ele pode levar as nossas células a causar algum tipo de dano. Então, a gente tem essas duas substâncias químicas, esses dois tipos de substâncias químicas. Então, é importante a gente perceber que no desenvolvimento tumoral, nesse processo de surgimento do tumor e do surgimento da mutação, a gente percebe que a gente tem diversos fatores ambientais envolvidos. Então, o fato da gente estar vivo, o fato da gente nascer, crescer e envelhecer, ele não deixa de ser um fator de predisposição, tanto por fatores intrínsecos, né, da nossa própria DNA polimerase cometendo erro, como de aspectos da vida, né? Fato da gente se expor ao sol, estar, obviamente, exposto a vírus, bactérias, a substâncias químicas o tempo inteiro, essa nossa exposição acaba e pode levar a algum tipo de dano ao DNA. Mas isso não significa dizer necessariamente que a gente não vai mais se expor a nada. Acontece que as nossas células elas têm capacidade de reparar todos esses danos. E quando elas não são capazes de reparar esses danos, essas nossas células elas vão acabar sendo eliminadas pelo nosso sistema imunológico. Então, que é o processo de vigilância imunológica. E aí, quando isso não acontece, quando a mutação ela é uma mutação... E assim, a gente, para ocorrer o surgimento de um tumor, ele não precisa ser necessariamente uma mutação que vai causar algum tipo de... uma mutação qualquer. Ela precisa ser uma mutação de ganho de função ou de perda de função. Ela precisa causar uma alteração na proteína de forma que essa proteína ela deixe de fazer suas atividades ou ela faça demais as suas atividades. Se for uma mutação qualquer, em um lugar aleatório que não vai causar nenhum tipo de alteração na proteína, não vai ocorrer o surgimento de um tumor. A gente precisa que essa mutação ela seja em um gene específico e relacionada a um ganho de função. E, naturalmente, essa célula ela pode acabar sendo eliminada se ocorre esse tipo de mutação. Porque, geralmente, quando ocorre dano ao nosso DNA, a gente tem mecanismos de reparo desse dano. E quando esse dano ele não consegue ser reparado, pelos diversos fatores, né? A gente tem diversas vias de reparo do DNA, como, por exemplo, o reparo homólogo e o reparo não homólogo. Quando não ocorre a reparação dessas fitas, ou quando essas fitas de DNA elas são reparadas de uma forma em que a gente perde a sequência, aí pode ocorrer exatamente o aparecimento dessa mutação. E se essa mutação ela é em um gene específico, de uma proteína relacionada a ganho ou perda de função, a gente pode acabar aumentando a predisposição dessa célula de gerar um tumor e de sobreviver. Então, para que ocorra o surgimento de um câncer e para que ocorra esse processo de iniciação, a gente precisa de vários fatores pré-determinados. A gente precisa de uma mutação que ocorra numa sequência específica de uma proteína relacionada, por exemplo, a ciclo celular, e aí essa proteína do ciclo celular, por exemplo, ela vai precisar ganhar uma função, e aí, se essa mutação não tivesse sido reparada, ela conseguir escapar desse processo de reparo e ela não for reparada, ela ainda tem a chance, essa célula ainda tem a chance de ser eliminada pelo sistema imunológico. Daí, se ela não for eliminada pelo sistema imunológico, aí, e se ela continuar proliferando, daí ela pode levar ao surgimento de um tumor. Por isso que é sempre muito importante a gente entender o processo de carcinogênese como um todo. E quando a gente fala da carcinogênese, o processo de iniciação, ele é um processo reversível por causa disso. Porque um dano ao DNA, um dano externo, por exemplo, por radiação, quebrou aquela fita do DNA, essa célula pode ser reparada,
ou ela pode ser eliminada. Então, esse primeiro passo do processo de carcinogênese ele é um passo totalmente reversível ainda. Reversível, obviamente, por nossos mecanismos fisiológicos. E além desses fatores que podem levar ao dano ao DNA, a gente também tem o surgimento dos tumores por mecanismos que não são de dano, mas sim de um mecanismo genético, né? Por exemplo, alguns tumores eles são hereditários, que os nossos pais eles já possuem as mutações e aí eles só passam as mutações para os filhos, como por exemplo no câncer de mama, que aí em alguns tipos de tumores de mama a gente tem uma mutação bem específica chamada de mutação na proteína BRCA1 e BRCA2. E essas duas proteínas elas são extremamente necessárias para o reparo do DNA. Então, quando ocorre essa mutação, as pessoas que têm essa mutação ela têm uma predisposição ainda maior de desenvolverem algum tipo de câncer, como por exemplo o câncer de mama. Daí eu falei bastante, né? Falei sobre mutação, falei um pouquinho sobre o processo de, falei um pouquinho sobre o processo de mutação, expliquei exatamente esses processos, expliquei como é que isso acontece numa célula tumoral, né? Quem é que causa essas mutações. E agora a gente precisa entender um pouquinho para fechar o raciocínio sobre três conceitos muito importantes na oncologia, que é o conceito de proto-oncogene, de oncogene e de supressores tumorais. Eu falei bastante sobre sequência de DNA específica e mutação numa sequência de DNA específica que vai gerar uma proteína específica. Então, para a gente entender totalmente esse raciocínio, a gente precisa entender esses três conceitos. Por quê? Porque são esses três conceitos que vão definir o que é o tipo de mutação que vai ocorrer na célula e que tipo de mutação está ocorrendo para que se gere um tumor. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre esse conceito de proto-oncogene e oncogene inicialmente. Depois a gente fala um pouquinho sobre os supressores tumorais. Mas o que é esse, de fato, proto-oncogene? O proto-oncogene nada mais é do que uma sequência normal das nossas células, a gente chama ela de proto-oncogene porque ela tem um potencial de ser oncogênico. Mas por que ela tem esse potencial de ser oncogênico? Isso acontece por quê? Porque esses genes, esses proto-oncogenes, eles são relacionados à progressão do ciclo celular, a controle de proliferação da célula. Como, por exemplo, a proteína RAS, que ela está relacionada à ativação de diversas proteínas até chegar na tradução de proteínas relacionadas a controle do ciclo. A proteína ERK também é outra proteína relacionada à progressão, à síntese de outras proteínas que vão progredir no ciclo e aumentar a proliferação. A gente tem proteínas relacionadas à proteína WNT, por exemplo, que é uma proteína relacionada à migração celular. A gente tem também a proteína chamada de CMYC ou MYC, também que é outra proteína relacionada à progressão celular. Essas proteínas, elas são proteínas normais, porque as nossas células elas precisam proliferar, a gente precisa renovar as nossas células a cada dia. E a gente sempre precisa de estímulo para que ocorra a proliferação das nossas células. E essas proteínas, elas são essas responsáveis por gerar as transcrições e tradução de novas proteínas que vão levar à proliferação da célula. Então a gente tem aqui um exemplo prático, vou trazer aqui um exemplo de uma proliferação normal que vai acontecer em nosso organismo através desses proto-oncogenes. A gente tem aqui, por exemplo, o receptor EGFR, ou Epidermal Growth Factor Receptor, ou receptor do fator de crescimento epidérmico, e a gente tem um ligante que se liga nesse receptor para estimular essa célula a crescer. Na hora que ele liga nesse receptor, a gente vai ter a ativação da proteína RAS, que é um proto-oncogene normal, que fosforila RAF, que fosforila MEC, que fosforila ERK, e entra no núcleo, e quando chega no núcleo, leva à ativação de fatores de transcrição, que vão fazer o quê? Expressão de novos genes, e essa expressão de novos genes estão relacionados à proliferação e sobrevivência, ou seja, vai levar à produção de ciclina, CDK, vai levar à expressão de proteínas relacionadas à progressão de ciclo celular. Então esse aqui é o mecanismo que inicia o ciclo, que vai tirar ali a célula de G0 e vai levar a um processo mitótico. Então, isso é um processo normal e a gente chama de proto-oncogênico por quê? Porque quando ocorre alguma alteração no gene que regula essas proteínas, ela pode desencadear um processo tumoral. Vou explicar aqui, e aí a gente entra no processo que são oncogenes. Aí os oncogenes
são esses mesmos proto-oncogenes, só que agora mutados. Então, um exemplo que eu trago aqui é uma mutação, por exemplo, na proteína Ras. Vocês estão vendo aqui que a proteína Ras, ela é uma small gene, ela é uma proteína G que ela mesma faz a hidrólise do GTP dela. Então, o que acontece aqui é que o receptor do EGFR vai se associar com a proteína Ras, ativar a proteína Ras. Obviamente, a gente tem outras proteínas acessórias, mas essa proteína Ras, para ela ficar ativada, por exemplo, ela precisa de um GTP. E aí, para ela se inativar, ela precisa de um GDP. O que ocorre é que ela tem a própria capacidade de hidrolisar o GTP dela, o GTP. Então, quando ela hidrolisa o GTP dela em GDP, ela para a fosforilação das outras proteínas. Tá vendo que esse processo de proliferação celular ele é um processo regulado? Ele não é um processo contínuo. Tu tem um pulso, tu tem ativação, tu leva a proliferação celular, mas é um processo que ele para. E ele para a partir da hidrólise do GTP. Ele para a partir da falta de estímulo externo pelo ligante. Então é um estímulo regulado. A gente tem fatores que vão levar à proliferação e fatores que vão levar à parada de proliferação. Quando a gente tem uma mutação na proteína Ras, especialmente ali no exon 12, exon 13, que aí ocorre uma alteração, por exemplo, de uma glicina por qualquer outro aminoácido, por exemplo, a gente teve uma troca, o que acontece? É uma posição da expressão da proteína Ras. Se ela perdesse se ela tivesse uma mutação em qualquer outro lugar, provavelmente talvez ela não ganhasse esse efeito. Mas essa mutação, ela é uma mutação muito de ganho de função. Por quê? Porque ela acontece próxima ao sítio de hidrólise do GTP. Então, o que acontece? A proteína Ras, para ela parar a atividade dela, ela mesma precisa hidrolisar o GTP dela. Só que, como ocorreu uma mutação especificamente nos aminoácidos responsáveis por hidrolisar o GTP em GDP, ela perde essa capacidade de hidrólise. Então, o GTP na proteína Ras vai continuar ativo forever. Vai continuar sempre ativo. Ela vai perder a capacidade de se inativar. E aí, consequentemente, e por ela estar continuamente ativa, devido a essa mutação nessa posição da proteína Ras, ela sempre vai estar fosforilando a RAF, que vai estar sempre fosforilando a MEC, que vai estar sempre fosforilando a proteína ERK e vai estar sempre gerando fatores de transcrição que vão levar à expressão de mais genes, que vão levar à proliferação e sobrevivência. E como ela é uma mutação que ocorreu, obviamente, a mutação no DNA, quando essa célula se dividir, as duas células filhas terão a mesma mutação dessa proteína Ras. Então ela vai estar continuamente ativada, inclusive ela pode ser uma proteína, ele pode ser um estímulo independente de ligante, tá? Talvez nem precise do receptor do EGFR ativado. Às vezes ele nem precisa do EGFR ativado. Por quê? Porque como essa proteína está sempre ativa, ela está sempre ativando as proteínas subsequentes e, consequentemente, também vai estar sempre proliferando. E aí, por isso que ele é chamado de... Por isso que o gene normal é chamado de proto-oncogene, porque quando ocorre uma mutação em uma posição específica do proto-oncogene, ele se transforma em um oncogene, e por ser um oncogene, ele vai levar ao estímulo de proliferação sustentada. E esse, inclusive, é um dos marcadores do câncer para quem leu o artigo do Hanahan. A proliferação e sobrevivência sustentada. Essa célula agora ela pode se tornar independente devido a uma mutação em Ras. Pode ser uma mutação em CEMIC, pode ser uma mutação em WNT, e geralmente são várias mutações que vão levar ao aparecimento tumoral, não é apenas essa, tá? Não é apenas uma mutação predeterminada também. E assim, caso essa célula ocorreu uma mutação nessa posição específica, vale ressaltar que também essa célula ela pode ser eliminada, tanto por mecanismos intrínsecos à célula, como também por mecanismos imunológicos. Então agora a gente entendeu o conceito de proto-oncogene e oncogene. O proto-oncogene é um gene normal que é responsável por expressar proteínas relacionadas à proliferação celular e à sobrevivência. E o oncogene é o proto-oncogene que ocorreu a mutação e agora ele teve esse ganho de função. Essa proteína Ras ganhou função. Agora a gente vai entender quando é que eles perdem função. E isso acontece nos supressores tumorais.
que são genes supressores tumorais? Como o próprio nome já diz, eles são supressores de tumor. E por que eles são supressores de tumor? Porque eles suprimem a proliferação e a sobrevivência. E qual é a principal proteína mais comentada, mais falada sobre todas? Essa mesmo, a P53. E muita gente chama ela de guardião do genoma. Então a P53, como já falado, é o clássico dos supressores tumorais, né? A proteína responsável por ser a guardião do nosso genoma. A P53, ela é considerada esse supressor tumoral porque ele tem a capacidade real de ligar o DNA com dano ao DNA, e é capaz de induzir a parada de ciclo, por exemplo, e até mesmo a apoptose, ou uma parada permanente do ciclo celular. Por isso que ele é um supressor tumoral, porque ele está parando a proliferação, ele está inibindo, ele é o contrapeso do proto-oncogene, ele é o responsável pela supressão. Então, quando uma célula ali perde um supressor tumoral, esses são vários outros supressores tumorais, tá? P53 é só um deles. Mas quando a célula perde esse supressor tumoral, ela está perdendo um peso na balança para evitar a proliferação exacerbada. Então, a P53, ela é essa proteína responsável por se ligar ao DNA e levar a parada do ciclo ou a apoptose. E quando ocorre uma mutação nessa P53, geralmente são 6 posições em que ocorre mutação em P53 que leva, por exemplo, à perda de função dessa proteína. A gente tem a posição da agenina 175, 248, 249, 273 e 282, além da posição da guanina 245. Então, quando ocorre uma mutação em que ocorre a troca, não tem que ser aquela mutação silenciosa, tá? É uma mutação de troca, que vai ocorrer a troca de nucleotídeo. Se trocar um nucleotídeo em uma dessas posições, a P53 ela pode se inativar e ela perde a capacidade de se ligar ao DNA e, consequentemente, levar à parada de ciclo celular ou à apoptose dessas células. Ou seja, a gente tem uma inativação. Essa é uma mutação de perda de função. A célula perdeu, essa é uma mutação de perda de função. Essa proteína ela perdeu a função de supressor de tumor. E aí ela favorece novamente ao desenvolvimento tumoral. E o que por fim eu quero deixar dessa aula é que, obviamente, os tumores eles não são só mutações. A gente também tem outros processos relacionados com a epigenética. A mutação é só um primeiro passo para que ocorra o surgimento do tumor. Mas, assim, os tumores, eles não são apenas a ativação, ganho de função em proto-oncogenes, pré-oncogenes e perda de função para supressores tumorais. Existe toda uma reprogramação nessa célula, desde uma reprogramação metabólica, reprogramação epigenética. Mas o primeiro passo para início disso é o processo de mutação. É esse processo de mutação entre proto-oncogene para um oncogene, ou uma perda de função para esses supressores tumorais. E aí, caso esses mecanismos celulares, os mecanismos das nossas células, ou o nosso sistema imunológico não consiga eliminar essa célula transformada, daí a gente pode voltar para aquele passo anterior ali do ciclo da carcinogênese, e aí, consequentemente, quando ela consegue evadir dos mecanismos celulares e imunológicos, a célula transformada ela entra no processo de mutação, acumula ainda mais alterações genéticas e epigenéticas e alterações metabólicas e todas as mutações que a célula precisa para sobreviver, corrompe o sistema imunológico, faz uma grande mudança em todo o microambiente tumoral para o surgimento da doença propriamente dita. Então, o câncer ele é um processo longo, ele é um processo que depende de vários fatores, mas todos esses fatores eles começam no processo de iniciação e começam ali na mutação. Agradeço demais a participação de todos vocês. Se gostaram da aula, deixe um like, se inscreva no canal para continuar apoiando os conteúdos. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.